Você não vai salvar todos os seus pacientes, mas pode se salvar dessa culpa. Oi, eu sou a Ju Manfredini, veterinária integrativa de verdade, e eu ajudo veterinários como você a dar voz aos animais através da própria voz, se tornando integrativas de verdade. Quantas vezes você já carregou essa sensação de que precisava fazer mais, estudar mais, salvar mais, e mesmo assim continuou se sentindo insuficiente? A verdade é que muitas veterinárias entram na integrativa buscando salvar os animais, mas no fundo elas estão tentando salvar a si mesmas. Da dor de se sentir incapaz, de se sentir frustrada, desconectada da profissão, muitas vezes perdida ou até mesmo querendo desistir da veterinária. Você já passou por isso? Porque eu já passei por isso. Mas eu preciso te falar uma coisa importante. Você não vai salvar todos os seus pacientes, mas você pode sim se salvar e tirar essa culpa e esse peso de que precisa carregar o mundo inteiro nas costas. Enquanto você continuar se abandonando, o seu trabalho também vai carregar essa energia. E a veterinária que escolhe não investir em si mesma, começa optando pela escassez. Eu não estou falando aqui só de dinheiro, eu estou falando de você não investir no que realmente importa, em conhecimento que te transforma, na sua saúde mental, emocional, espiritual, não investir no seu posicionamento, na sua verdade, no seu descanso. Isso tudo faz com que você continue carregando esse peso e se sentindo não merecedora. E muitas vezes, quando você está nesse lugar de não merecimento, você atrai pessoas, situações, clientes que também mostram e reforçam a crença de não merecimento, fazendo você ganhar pouco, se sentindo desvalorizada, não se sentindo reconhecida e te diminuindo cada vez mais dentro da profissão e também no seu campo pessoal. Isso vai impactar a sua energia, a sua confiança, a sua comunicação, os seus atendimentos e, consequentemente, os seus pacientes. Ou seja, se você não está bem, você não vai fazer um bom trabalho. E os animais, eles sentem essa incoerência energética. Imagina que você está no consultório e não está bem, tentando ali resolver um problema, perde o paciente. E num próximo segundo você precisa entrar numa outra sala para atender uma vacina de um filhote. Se você não tem a gestão emocional, energética e espiritual dessa situação, os animais vão sentir. Os animais são nossos espelhos e carregam essas emoções do campo e a energia do campo do tutor, mas ele também sente a energia do seu campo, e se você não está bem, ele vai captar. Então, é sua responsabilidade não só falar sobre isso, levar isso para os teus atendimentos, porque sim, você é um lugar de autoridade e tem a consciência para levar esse conhecimento para o tutor, mas também tem a responsabilidade de cuidar da sua própria energia. Porque enquanto você estiver sentindo culpa, medo, autocobrança e essa sensação de insuficiência, o seu campo contrai, diminui. Logo, toda a tua realidade é afetada por isso. E enquanto você não lida com essa culpa, isso vai se tornar a sua identidade. E tudo ao seu redor vai te trazer essa sensação de culpa. Quando seu paciente não melhora, quando você se cobra, quando você não recebe o que você gostaria ou acha que merece, quando você pensa que quer ganhar mais, mas não consegue, e quando você deixa de se escolher e escolhe ajudar outras pessoas, outros animais, sem ajudar a si mesma. Isso vira a sua identidade, ou seja, você está sempre se colocando num lugar pequeno demais. E se você acredita que precisa sofrer, precisa entrar num movimento de força para conseguir as coisas, é porque você também ainda está vivendo num lugar muito pequeno. Talvez por uma lealdade ao teu sistema, talvez por estar dentro de uma egrégora, né, dentro de um grupo onde outras pessoas não puderam receber mais. E toda vez que você reforça essa crença, mais você se coloca nesse lugar. Um lugar de se diminuir, um lugar de não reconhecer o seu valor, um lugar de não se sentir reconhecida. E a falta de merecimento trava tudo. Ou seja, às vezes você fala que quer crescer, que quer expandir, que quer viver da integrativa, que quer ter mais clientes, quer ter mais pacientes, quer faturar mais, quer mais reconhecimento,
mas energeticamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, você não acredita que merece. Logo, a sua realidade vai te mostrar isso. Porque tudo que você sente, pensa, acredita e faz reverbera na tua realidade física. Ou seja, se você não está satisfeita com o seu entorno, existe algo importante que precisa ser mudado dentro de você. Quando você procrastina, quando você se sabota, quando você não investe em você mesma, ou quando você até investe, mas não usufrui do teu dinheiro, do que você colocou a energia ali, quando você se mantém em ambientes que te adoecem, quando você aceita pouco, cobra barato, tem medo de aparecer, de pegar o celular e falar sobre o seu trabalho, tudo isso faz com que você continue no mesmo lugar. E enquanto você não decide fazer uma ação, dar um movimento, você vai continuar exatamente onde você está. E para isso, você precisa começar a olhar para si mesma. Antes de olhar para o teu dinheiro, antes de olhar para o teu profissional, antes de olhar para melhorar o teu atendimento, você precisa se olhar, se enxergar e acreditar que é possível fazer e criar uma nova realidade. E que você, nesse lugar de cuidar de tantas pessoas, de tantos animais, precisa também ser cuidada. Quem está cuidando de você? Quem está olhando para você? Se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Você já cresceu, veterinária, você já é adulta. Você precisa olhar para essa criança que tem medo, que tem inseguranças, que tem bloqueios, que não sabe dizer não, que não sabe receber. É você, no lugar de adulta, que precisa mostrar para sua criança que existe um novo caminho. E se você não se coloca nesse lugar, você não transborda, você não ajuda mais animais, você não impacta mais o mundo, você continua pequena. E eu tenho certeza que se você está aqui até agora vendo esse vídeo, é porque você, no fundo, sente, sabe que merece mais, que pode mais, e existe algo no seu coração que diz que você pode mudar o mundo. Eu tenho isso dentro de mim e sempre foi uma verdade no meu coração de ajudar mais animais. Como ajudar mais animais? E eu não pude ajudar mais animais sem antes me ajudar. A gente não consegue ajudar o outro sem se ajudar primeiro. Então, sim, veterinária, para você se tornar integrativa de verdade, você vai ter que olhar para você. Você tem que olhar para suas questões, para suas dores, para suas feridas mais profundas. Você precisa olhar para sua criança. Senão, você vai continuar desconectada de você mesma. E aqui, nesse lugar de desconexão, você perde potência, perde presença, perde confiança, perde a direção. E é exatamente por isso que muitas de vocês estão perdidas e pensam em desistir da veterinária. Só que você só vai ser reconhecida, valorizada e até se tornar referência na veterinária integrativa se você se reconhecer, se você se valorizar e se você se enxergar como essa referência. Você precisa de um caminho, de um direcionamento. Muitas vezes esse vazio existencial que você sente não é falta de capacidade, não é falta de conhecimento, mas sim excesso de abandono de si mesma. No fundo, a sua missão de salvar os animais é uma busca por ser salva. Sente isso no seu coração, sente essa frase no teu coração. E eu te falo isso com toda a propriedade do mundo, porque eu já me coloquei nesse lugar de salvadora, mas no fundo eu queria que me salvassem. E enquanto eu estou no lugar de querer ser salva, eu tô pequena, eu sou criança, eu quero ser grande para salvar o mundo, para ajudar os outros e ajudar os animais. Mas lá no fundo, inconscientemente, existe uma dor muito profunda de querer ser salva, de querer que peguem na sua mão e olhem para você e falar: vamos resolver isso. Só que só você pode resolver sua vida, só você pode tomar decisões, só você pode e deve investir em você mesma. Enquanto você não olhar para isso, você vai continuar vivendo exatamente a realidade que você está vivendo no agora. E a pergunta que eu tenho para você é: tu tá feliz? Tu tá realmente feliz com a realidade que você tá vivendo? Você realmente acredita que é só isso? Que a vida é só isso? Ou no fundo do seu coração você sente que pode mais, que pode fazer mais, ajudar mais,
criar uma realidade mais para o mais. Ser integrativa de verdade começa quando você para de se diminuir, quando você para de dizer sim, querendo dizer não. Ser integrativo de verdade não é só trabalhar, ter ferramentas naturais, terapêuticas, holísticas. É de fato compreender que tudo é integrado. Corpo, mente, emoção e energia estão conectados. Tutor e animais estão conectados e esse campo de energia se influencia e você também tem influência porque você faz parte desse sistema. Enquanto você não muda a forma como você se vê, a sua realidade não muda. Quando você começa a investir em autoconhecimento, em expandir sua consciência, em cuidar da sua própria energia, em ser o centro da sua vida, tudo começa a mudar, inclusive o seu trabalho, inclusive a tua prosperidade, inclusive o nível de clientes que chegam para você. Muitas veterinárias chegam para mim dizendo: eu gostaria de atrair mais clientes. Mas que tipo de cliente você já está atraindo? E se você não está atraindo o tipo de cliente que você gostaria, a primeira coisa que você precisa é mudar você, é mudar a si mesma. Enquanto o teu foco estiver no outro, estiver no externo, nada vai mudar. Tudo muda quando você muda. E isso interfere diretamente na tua forma de atendimento. Talvez o próximo passo não seja estudar mais uma técnica, fazer mais um curso. Talvez seja parar de acreditar que você precisa se sacrificar para merecer viver da profissão que você escolheu, do sonho que a sua criança escolheu. Toda veterinária se cura quando ela se torna capaz de conduzir a sua própria cura mais profunda. E para isso você precisa de coragem. Coragem para olhar para você, coragem para olhar para o que te dói. E nesse lugar, você se torna uma veterinária integrativa de verdade. E se você quer saber como se aproximar dessa versão, aqui embaixo tem um link para você preencher um formulário. Se você for selecionada, você vai passar por uma sessão clareza comigo ou com alguém da minha equipe para te mostrar o passo a passo para te tornar uma veterinária integrativa de verdade. A gente vai criar um plano para você aumentar o teu faturamento, para você conseguir expandir o teu negócio e se tornar referência na veterinária integrativa de verdade. Só clicar aqui embaixo que tem um link que vai te direcionar para essa página. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade Vet Mediúnicas, lá a gente entrega conteúdos e também tem aulas ao vivo para te ajudar nesse processo, certo? Clica aqui para preencher o formulário e, se você for selecionada, você vai ter uma consulta comigo para a gente olhar de verdade para o que está te travando e para fazer com que você alcance os seus maiores desejos. Eu vejo você.